Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o oncologista Dr. André Murat, que é considerado um dos cientistas que mais se destacaram, né, no século XX, principalmente pelas pesquisas relacionadas aí ao câncer. Muitas pesquisas em andamento, né, Dr. Murat coordenando várias delas. A gente falou sobre o câncer de estômago e a gente pode falar do câncer de mama, que também tem vários estudos aí trazendo novidades. Sim, o câncer de mama avançou muito nos últimos anos, né? Então, hoje, eu tenho pacientes, por exemplo, com câncer metastático de mama, já há 5, 6, 7 anos recebendo medicamento e vivas e com a qualidade de vida muito boa. Então, se tem um câncer que nós mudamos a história natural, foi o câncer de mama. Por quê? Porque nós entendemos a genética do câncer de mama melhor. Então, hoje, nós conseguimos identificar alterações genéticas, erros genéticos que produzem ou que mantêm esse câncer ativo. E nós temos atacado diretamente essas alterações genéticas através de biologia molecular, técnica de engenharia molecular, vamos dizer assim. Então, nós temos alguns estudos em mama, temos estudos em pulmão, temos estudos em melanoma. Melanoma, quando eu comecei a fazer oncologia, era uma doença que não tinha tratamento. Ou você curava através da cirurgia, ou se a doença prosperasse, o paciente morria em pouco tempo. Hoje nós temos várias drogas, inclusive uma que nós vamos começar um estudo agora em pouco tempo, que ensina o sistema imunológico a reconhecer aquela célula como uma célula anômala e atacar essa célula. Então a gente dá munição para o próprio sistema imunológico da pessoa combater aquele câncer. Doutor Murat, é interessante o senhor citar, logo no início do programa, o senhor citou que a oncologia o conquistou por ser uma área desafiadora, né? E pelo senhor observar naquele momento, dentro da experiência ali de universidade, dos hospitais, né? Que o senhor fazia residência e tudo, que poderia mudar o curso da história das pessoas, né? O câncer ele tem um estigma muito forte de que o médico, por exemplo, lida o tempo todo com morte, né? Com algo que não tem cura, que muitas vezes não tem uma perspectiva muito longa de vida. A gente está vendo que isso atualmente, né, já se perdeu, esse estigma já se perdeu. Como é que o senhor vê isso, doutor Murat? Porque o senhor traz uma outra mensagem para a gente, né? Uma mensagem de que hoje é possível conviver com a doença de uma forma mais consciente, de uma forma controlada, né? E levando principalmente essa mensagem de prevenção. Como que o senhor vê essa questão do que era antes, do que é hoje? Como que o senhor lida com essas histórias de tantos pacientes? Olha, Adriana, embora nós sejamos otimistas e falamos sempre de cura, de sucesso, mas o fato, a verdade é que o insucesso ainda é muito grande, né? Então, na realidade, na grande maioria das vezes, a gente acaba alterando ou maximizando a sobrevida com qualidade de vida, etc. Mas chega um ponto que a gente não consegue mais manter esse paciente bem e vivo, né? Então, eu costumo dizer com muita humildade que o oncologista, além de ajudar a curar, ele tem que ajudar a morrer também. Então, a questão morte, ela passa a ser importante para nós, porque nós convivemos com a morte todos os dias, então não dá para negar. Então, o que nós podemos fazer é ajudar o paciente a morrer com qualidade também. Até para morrer as pessoas têm que ter qualidade de vida. Aí entram outros fatores, que não a ciência. No meu caso, por exemplo, a questão espiritual. A espiritualidade é muito importante, ajuda muito o profissional. Então, eu tenho tido experiências na área espiritual muito importantes. Até porque eu acho que a fé, não necessariamente, eu não vou tratar de religiões isoladamente, uma ou outra, mas a fé como um todo, ela é muito importante. Então, até isso eu tenho ajudado meus pacientes, eu tenho estimulado esse lado também, porque esse lado é um lado importante, porque as pessoas aprendem que a morte não é um fim em si mesmo, né? Quer dizer, as pessoas que têm fé, normalmente elas creem nisso. Quer dizer, é uma etapa que a pessoa está vencendo. Então, até para falar dessas coisas difíceis, espinhosas, a questão espiritual ajuda muito. Então, isso tem me ajudado também, a conversar isso com o paciente. Então, se eu não posso te ajudar a viver, eu tento o máximo que eu posso, ir vivendo com a melhor qualidade de vida possível, mas eu tenho que também trabalhar com a morte com o paciente. E aí, eu estou aqui para também te ajudar a morrer. Isso Essas histórias te alimentam, te trazem força ou algo para a sua vida? Te trazem algo para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal? Como que essas histórias... Como o senhor convive com essas histórias, doutor Murat?
Olha, eu tive que fazer um redesenho da morte na minha mente e da minha compreensão. Então, hoje eu encaro a morte de uma forma totalmente diferente do que eu encarava há um tempo atrás, talvez pela imaturidade. No começo, eu encarava toda a morte como insucesso, como falência, e isso me revoltava muito. Quer dizer, cada paciente que morria era um pedaço de mim que ia embora junto, né? Eu acho que, imagino que deva vir aquele sentimento de frustração nessa hora, muito né? Grande, muito grande. O que eu poderia ter feito ali de diferente, enfim. Né? Até porque eu aprendi que a ciência ela é limitada, eu comecei a buscar outras situações, né? Então, a questão espiritual me ajudou muito. Então, eu acho que morte é a única coisa que nós temos certeza. Todo mundo vai morrer. Uns antes, outros depois, mas todos vamos. Então, o que acontece às vezes no câncer terminal é que ele antecipa uma coisa que vai realmente ocorrer. Então, eu acho que a questão da morte ela deve ser encarada, apesar de toda a barbaridade, de uma forma um pouco mais natural e a compreensão de que a morte significa alguma coisa para aquela pessoa, né? Eu, pessoalmente, não acredito que a morte é um fim em si mesmo. Eu acho que a morte é uma passagem, né? Então, eu passo isso para os pacientes, pelo menos a minha compreensão do que é. E, por incrível que pareça, os pacientes muitas vezes concordam com isso. Então, eles passam também a encarar a morte como uma coisa, não uma derrota completa, mas talvez uma transição, talvez uma passagem, talvez algo que possa trazer, eventualmente, uma outra situação. Eu acho que isso ajuda muito. Os pacientes, né? Eles passam a repensar o sentido deles da vida, o papel deles aqui na vida, mudam o estilo de vida, mudam o comportamento, o senhor observa isso? Muito. Eu poderia falar a noite toda aqui, vários casos que eu peguei, por exemplo, pessoas que reconhecem filhos que quando sabem que vão ter uma vida um pouco mais curta, passam a fazer coisas. Algumas pessoas se convertem, religiosamente falando, etc. Algumas pessoas refazem amizades que se transformaram em inimizades, procuram pessoas, parentes, por exemplo, que não falam há muito tempo, pais procuram filhos, filhos procuram pais. Então, tem esse lado positivo também, né? E as pessoas falam, olha, me tornei uma pessoa melhor e eu vou ter um pouco menos tempo de vida, mas eu vou tentar viver intensamente esse período mais curto que eu tenho. Então, as pessoas aprendem até a viver de outra forma. E muitos pacientes me falam, olha, doutor, depois que eu tive esse diagnóstico, hoje eu consigo enxergar uma nuvem no céu, eu consigo enxergar uma mata, eu consigo enxergar uma montanha. Antigamente, não, era trabalho, 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 prazer, prazer, prazer. E eu não tinha tempo de pensar nessas coisas, de entender que essas coisas são interessantes e que eu não via, né? Então, a pessoa que está sob a égide, por exemplo, de uma doença mais grave, ela se humaniza um pouco mais, ela se torna mais humana, muitas vezes ela melhora o relacionamento com a família, com os amigos, com os inimigos. Então, nem tudo é coisa negativa. Então, muitas vezes, aquilo serve para educar a pessoa e para humanizar a pessoa um pouco mais, e o médico também. O Brasil hoje é referência, né? Em pesquisas relacionadas ao câncer, doutor Moura? É a referência. É importante dizer isso, a gente só fala mal, mas a legislação de pesquisa no Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Então, muitas indústrias farmacêuticas, muitos laboratórios de pesquisa, muitos grupos de pesquisa têm nos procurado, porque sabe que o Brasil tem volume, quer dizer, uma população grande, que os médicos são preparados, né? Os médicos brasileiros, eles são vistos muito bem no exterior, como pesquisadores sérios, que fazem bons trabalhos, e que uma legislação avançada. Então, nós somos muito procurados e participamos não só na área de câncer, área de cardiologia, área de infectologia, área de vacinas. Você vê que nós somos um braço importante das pesquisas de vacina contra HIV. Então, o Brasil ele tem uma ciência de ponta, principalmente na área médica. Para fechar nosso programa, doutor Moura, como que o senhor vislumbra esse cenário daqui a 10 anos, por exemplo, esse cenário de tratamento de câncer? Que tipo de expectativa o senhor tem em relação a isso? Não, eu sou um otimista crônico, né? Às vezes até demais. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, a ideia é justamente essa. Nós vamos conseguir cronificar mais o câncer. Então, pacientes, por exemplo, câncer de estômago, o primeiro grupo que provou que a quimioterapia funcionava em câncer de estômago fomos nós. Isso no começo dos anos 90. Nós fizemos um estudo comparando quimioterapia com não fazer nada e mostramos que a quimioterapia funcionou. Só que de lá para cá nós não avançamos muito. Então, a nossa perspectiva de avanço se encontra justamente nessa mudança de paradigma, que são as drogas alvo moleculares. Então, essas drogas estão sendo desenvolvidas muito rapidamente. E aquilo que eu já tinha falado anteriormente, a tendência atual e futura é combinar essas drogas entre si e cronificar a doença. O paciente que morreria com um ano, por exemplo, de doença, vai viver bem 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos e, quiçá, né, um tempo até próximo do normal. Então, essa é a nossa perspectiva para os próximos 15, 20 anos.
perspectivas positivas. Positivas. Dr. Murat, obrigado, viu, pela participação. Espero que volte, né, com boas notícias em breve aí, trazendo sempre boas notícias aqui pra gente, né, e as novidades em relação a essas pesquisas todas que estão em andamento. Foi um prazer tê-lo aqui, viu, no programa Retratos. Prazer é todo meu, eu fico sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Conversamos hoje com o médico oncologista, Dr. André Murat. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Se você quiser sugerir entrevistados, enviar críticas, comentários, é só entrar em contato conosco pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também nos acompanha pelo Facebook. Se quiser rever nosso programa, é só entrar no site da TV Horizonte, que está aí no seu vídeo. E na próxima semana a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Eu te espero, até lá.